Estamos de volta, mas antes de nós batermos um papo com a nossa convidada de hoje no Fuxicos, eu quero dar uma passadinha lá no Grand Garden da Thyssen. Então, gente, vamos conhecer o primeiro e o único altíssimo padrão da cidade? Vem comigo. Apartamentos com pé direito duplo, 4 suítes, 3 vagas na garagem, de 225 metros a 318 metros quadrados. Gente, o lugar é simplesmente divino. É o primeiro altíssimo padrão aqui de Indaiatuba. É o Grand Garden. Vem até aqui, vem até o decorado para conhecer um empreendimento da Thyssen. Então, pessoal, vocês gostaram? É aqui, às margens do Parque Ecológico, é o Grand Garden. Não percam, venham conhecer. E agora, pessoal, nós vamos para o nosso Fuxicos. A nossa convidada de hoje é uma moça querida, uma moça linda, talentosa, e nosso papo foi muito gostoso. Acompanhem comigo o Fuxicos com Júlia Fotti. Olá, pessoal! E hoje nós vamos fuxicar com uma mulher bárbara. Ela é linda, ela é múltipla, ela é atriz, ela é atleta. Gente, eu já vi essa mulher no skate, no surf, tudo. Bom, vou acabar com a curiosidade de vocês. Eu estou aqui ao lado da Júlia, dessa queridíssima Júlia. Muito bem-vinda, obrigada por estar aqui. É uma honra estar contigo mais uma vez. É muito bom te receber aqui no nosso cantinho decorado. Obrigada, eu amei. Muito gostosinho. Já comi uns pães de queijo aqui no meio do caminho. Teve uma agenda conturbada aqui, a gente tentou várias vezes nos encontrarmos. Passou o carnaval, agora a gente está aqui juntos, comendo tranquilamente. Muito gostoso, obrigada. Que coisa boa, eu que te agradeço por ter aceitado esse convite, por ter tido esse tempinho, que eu sei que a tua agenda é incrível. Não, agora tá ótimo. Agora, mulher, tu vai me contar tudo aqui no pé da orelha. Conta pra mim como tu consegue fazer tanta atividade física. Meu, é verdade. Eu confesso que isso é uma influência dos meus pais. Ninguém da minha família é artista, mas todos praticaram muito esporte. Meu pai era pugilista, né, lutador de boxe. Minha mãe, profissional de educação física, então trabalhava em academia e tudo mais. Tiveram uma academia juntos. Eu acho que esse foi um incentivo desde muito nova. Além disso, também por conta da escola ser meio período e minha mãe trabalhar fora, aí a minha mãe colocava eu em tudo. Era natação, futebol, para ficar na escola. Pra gastar essa energia, exato. Que não tem a mínima dúvida, que só de olhar para ti a gente vê que, nossa, energia incrível. Realmente. Aí eu acho que foi isso, assim, uma junção de desenvolvimento da época de criança, e depois eu peguei gosto e segui. Então agora eu pratico alguns esportes, já passei por vários também. Eu acho que não tem problema nenhum a gente tentar e mudar e querer fazer outro. Tem gente que fala que você tem que ser excepcional em uma coisa só. Eu adoro ser múltipla, testar de tudo um pouco, e isso me diverte, realmente. Eu acho que a vida é assim, né? A gente tem que ter sempre novas experiências, e de repente dentro do esporte ele te mostra N caminhos, né? Super. E me conta, e fala pro pessoal quais são os esportes que tu já praticaste. E eu sei que o futevôlei agora é o do momento. É o do momento. Futevôlei é o do momento. Eu comecei desde pequenininha fazendo natação, ginástica olímpica na escola e capoeira. Depois eu até tive um namorado que era capoeirista, e isso fez eu voltar na adolescência, mas aí eu continuei no futebol muito, aí tentei um pouquinho de surf, aí joguei um pouquinho de handball na escola. Do futebol migrei pro society, né, futebol society, que é um pouco maior, e aí eu tive minhas primeiras lesões no joelho, que inclusive é um assunto bem engraçado, porque eu tenho 5 cirurgias nos joelhos. Gente, e hoje, por conta dessas cirurgias que eu também não parei, sabe?
Eu sempre tive muito, muito medo de agulha, nunca tinha quebrado nada, só os joelhos. E era uma opção. Só os joelhos. Vocês Não, mas o médico falou, é uma opção sua. Você fica com o joelho assim, não pratica mais esporte, ou você vai atrás e a gente vai resolver isso para você seguir a sua vida exatamente como era ou até melhor. E aí foi o que eu fiz, assim, eu comecei a passar por cima dos meus medos e consegui operar os joelhos e depois seguir nos esportes, fortalecimento, academia. E hoje eu jogo futevôlei, que parece ser uma coisa muito agressiva para o corpo, mas na verdade ele me dá uma estabilidade no joelho, assim, um fortalecimento da região muito bom. E aí não parei mais. Futebol realmente eu fiquei um pouquinho mais de lado, tô com um pouquinho de cautela, mas os outros esportes eu continuo. Tênis, eu comecei a jogar com meu marido, beach tênis, porque tá na moda, a galera vai testando. Enfim, escalada eu fiz muito tempo também. Olha, vocês ouviram, acho que quase todas as práticas de esporte possíveis aqui. E aí, em paralelo com toda essa vida agitada, tu resolveste ser atriz. Sim. Tá? Eu acho que não é só uma resolução para ser atriz. Tu precisa ter talento, e talento tu tens, né, mocinha? Ah, obrigada. Né? Eu te parabenizo, eu já te vi atuando e me encantei. E lógico, vocês sabem que a última participação que rodou a internet, foi um agito muito grande. Foi a Adriana Galisteu. Adriane Galisteu. Na série do Ayrton Senna na Netflix. Exatamente. Foi assim... foi inclusive polêmico, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos. Como foi que foi para ti, né? Ver, porque... eu imagino que tu tenha feito algumas outras cenas e essas cenas não foram ao ar. Como é que foi exatamente? Porque o que se ouve foi isso. Desde o início eu sabia que era uma participação e eu estava muito contente, independente do tamanho, só de representá-la, assim. Eu acho que já é um ganho muito grande. Ela realmente não aparecia nos documentários, não se falava muito sobre a história deles e quanto mais eu pesquisava, mais eu via... o amor, a inocência na época, porque ela era bem jovem, então era aquela pureza, um amor verdadeiro, assim. E comecei a defender ela com unhas e dentes e fazer parte desse universo foi muito gratificante. Ela é uma mulher muito especial, eu a conheci pessoalmente. Ela tem uma áurea, realmente brilha, assim, ela é demais. E eu acho que é todo o mérito dela também, aonde ela chegou, tudo que ela vem conquistando. E esse amor realmente era uma coisa que eu queria muito passar para que as pessoas se identificassem, mesmo com pouco tempo de tela. E eu acho que aconteceu, assim, as pessoas foram muito receptivas com o meu trabalho, comigo, com as minhas redes sociais. A Adriane Galisteu também fala comigo até hoje. Inclusive, eu fiz uma brincadeira de Corinthians e Palmeiras. Ela é palmeirense, eu sou corintiana. E a gente fez bater esse papo na rede social. Então, é só gratidão, assim, a essa oportunidade, que eu fiz muitos testes para estar lá. E que bom que mesmo com uma participação pequena, né, perante a tantos minutagens altas, né, de série, ela teve uma visibilidade que ela merecia. Sim, sem dúvida. Ela teve a representatividade, tanto é que gerou tanta polêmica, né? Tu tivesse com a tua personagem, ela mostrou realmente, ela fez com que, inclusive, eu acho que auxiliou, inclusive, fazer esse barulho que houve, né? Essa reclamação, né? Que eu acho que é mais... Eu acho normal, porque as pessoas esperavam, né, essa aparição maior. Porque ela é uma pessoa muito querida, né, Júlia? Ela é muito querida. Ela é muito querida, eu a vejo assim, eu que acompanhei, né? Lá atrás. É verdade. Vamos abrir isso aqui também, Vamos tá? abrir, vamos lá. Vamos comendo. Por favor. E eu que acompanhei, que vi o namoro, né? O namoro do Senna com até então, aquela modelo nova que estava aparecendo, uma mulher lindíssima. Então, eu acho que foi o público, essa reclamação geral, eu acho que foi exatamente o público que pediu para que... Sim. Porque ela acompanhou, ela cresceu independente
de ter sido a namorada do Senna, Sim, né? total. Eu acho que foi fantástico. Total. E não é a tua primeira experiência, né? Não. Então, conta um pouquinho para o pessoal, conta um pouquinho sobre a tua experiência com as telonas, telinhas. Na verdade, eu tive uma irmã com deficiência física. Se eu não me engano, ela era PC, né? Teve paralisia cerebral. Eu não sei exatamente, mas ela era praticamente tetraplégica. É uma irmã 6 anos mais velha que eu. E é muito louco esse contraponto, porque minha irmã teve toda a dificuldade de desenvolvimento e minha família tinha uma restrição financeira na época, óbvio, a gente não passava dificuldades, mas os tratamentos eram muito caros na época. E aí minha família teve a ideia de me... hoje, né? Total. E aí a minha família teve a ideia de me colocar na publicidade para fazer comerciais de TV e ganhar esse dinheiro para alguns tratamentos, cirurgias, algumas coisas da minha irmã. E isso me manteve realmente fazendo comercial, capinha de revista, foto aqui e ali. Com esses olhos lindos e esse visual maravilhoso. Obrigada. E eu gostava realmente, assim. E minha mãe sempre falou isso, né? Que minha irmã, ela tinha as limitações dela e que eu nasci parecendo um furacão, que eu corria por todos, assim. Então foi muito importante essa etapa da minha vida. Depois que minha irmã faleceu, eu me afastei desse tipo de coisa. Para mim, eu tinha que ser arquiteta, engenheira. Eu sempre quis ser arquiteta e engenheira. Esse era o meu universo, exatas. Nada a ver com as artes, porque eu achava que era um universo bem distante, assim. Eu tive a minha experiência de criança e fim. E quando eu tinha 16 anos, a moça da agência que eu trabalhava quando eu era neném, que foi meu primeiro trabalho, foi nessa agência chamada Arte Bambini. Hoje ela trabalha com Arte Bambini em Ação, porque os bambines dela começaram a crescer. Sim. Então ela fez uma adaptação para as pessoas adultas. E aí tinha essa possibilidade de um teste para uma série de meninas que jogavam futebol. E aí eu uni o útil ao agradável. Na época eu jogava pelo Palmeiras. Então o esporte, de alguma maneira, te levou também a... Sempre. Olha que coisa... Sempre. Uhum. Sempre. Todos os comerciais de TV, eu já fiz comercial jogando capoeira, já fiz uma série de TV participação jogando handball, que chama Pedro e Bianca, que é uma série da TV Cultura, que ganhou até o M, né? Aí... essa série do Ayrton Senna mesmo também mexia com kart, corrida, então, e a série que chamava Brilhante Futebol Clube, que eu fiz aos 16 anos. Então eu fiz vários testes, tanto de câmera, que eu não tinha a menor intimidade, eu chorava dos primeiros testes, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí tinha uns testes práticos, que tinha que jogar bola e aí eu ia bem. Então uma coisa foi compensando a outra, até eu ir melhorando, perdi um pouco o nervosismo, eu tremia, era muita ansiedade, 16 anos sem contato nenhum com a câmera desde pequena. No máximo fotinho com as amigas, né? Na época nem era tão digitalizado o mundo também. Eu tinha as primeiras câmeras estavam acontecendo, assim, de que você se grave e assiste, né? Enfim. E aí eu fiz essa série de TV. E depois eu continuei no universo. Então eu fui jovem aprendiz no escritório de contabilidade, paguei minha faculdade de artes cênicas trabalhando com contabilidade. Depois que eu me formei, fui pro teatro e nunca mais saí. Gente, não posso te imaginar trabalhando com contabilidade. Ai. Mas tu era das exatas mesmo, de exatas. Uhum. Eu sempre gostei muito, ainda até hoje eu pratico coisas de artes plásticas, não de quadros, mas sempre que tem que se virar ou fazer umas coisas, a gente fala que é aquele faça você mesmo, né? Precisa pintar uma camiseta, eu pinto. Precisa bordar não sei o que, aí eu bordo. Eu adoro fazer essas coisas. Então, na minha cabeça, eu unia exatas com desenhos e o criativo. Até hoje eu sou muito ligada à arquitetura, inclusive amei seu cenário. Obrigada, né? Olha, Bruna... Decorata arrasa, tu sabe, tu tem muito bom gosto. Eu adoro ir lá, e eu fico passeando mesmo em lojas de decoração, eu amo essas coisas, enfim. E aí, eu achava que eu ia viver na arquitetura, inclusive, uma das engenharias que eu pensava que eu ia fazer era engenharia ambiental, e acabou que eu casei com engenheiro ambiental. Eu não sou engenheira, mas eu casei. O universo contigo, me uniu com esse mundo. Ele te chamou, né? Total. Uhum. Mas é isso, assim, realmente eu fui para as artes sem querer. O meu primeiro chefe chamava Fernando, do escritório de contabilidade. Ele me liberava para fazer uns trabalhinhos. Então, por exemplo, o clipe do Restart, eu fiz a banda Restart, na época era o auge deles, assim, eu passei para fazer o clipe. E eu tinha que faltar no trabalho, ele era meu cúmplice, ele falava que eu tava doente pros meus colegas de trabalho, para ninguém ficar querendo faltar também. Sim. E eu ia fazer a gravação. O teste que eu fiz também pro meu primeiro trabalho de teatro
foi ele também que me ajudou, assim, era muito perto, eu trabalhava no centro de São Paulo e o teste era ali pertinho, na São Bento, e eu fui a pé, eu falei que eu ia no cartório com os documentos dos chefes da empresa, e aí... Ele foi teu cúmplice, ele sempre foi meu literalmente, olha cúmplice. que bacana. E aí eu passei, depois que eu entrei pro teatro, consegui uma mínima estabilidade, mais horários, assim, de teatro, porque começaram aos finais de semana, mas depois a gente começou a fazer viagens, teatro-escola para outras escolas, enfim. E aí eu me empolguei, assim, e saí, abri mão realmente da parte de exatas, contabilidade, tudo, e vivi do E teatro. aí resolveu se atirar. Muito tempo no teatro, não sabia o que era final de semana, até uns bons aninhos atrás, assim. Porque todo final de semana eu tava dentro do teatro trabalhando. E aí logo depois veio a TV. Veio a TV. As Aí- participações, né? Eu comecei voltando a fazer comercial de TV, Uhum. que, querendo ou não, era um dinheirinho mais rápido. Era difícil passar, mas quando você passava, você ganhava dinheiro bom, assim, era mais rápido. Uhum. Então eu vivia do teatro, que era mais pelo amor, e ganhava um dinheirinho. E aí a publicidade me mantinha financeiramente. E aí eu ia fazendo testes pra TV, mas é isso, é galgando cada passinho. Então eu comecei com participações pequenas, depois eu fui aumentando. E até agora que eu cheguei, eu acredito que meus últimos trabalhos tenham sido bem legais. Eu tenho um filme já também, vou contar pra Ai, um spoiler aí. Uma coisa que eu observo muito e que eu converso, que já tive a oportunidade de receber outros atores, principalmente atores, né? Recentemente nós estávamos falando com o João Baldacerino, que tu Ai, conhece, ele é um sim. querido nosso. E é incrível como o ator, ele se apaixona pelo teatro. O teatro de todos os meios é o que mais apaixona, né, Júlia? O teatro, ele é incomparável, mas é muito estranho também, porque você não ganha o dinheiro, você não tem o reconhecimento, você tem que praticamente suplicar para os seus amigos irem te assistir às vezes. Isso é muito triste, né? E a maioria ainda quer ingresso de graça e fala, pelo amor de Deus, você entra na balada por R$200, você não pode pagar 40 para me assistir. Então, é uma ansiedade, assim, que você tem que controlar, e eu acho que isso me fez amadurecer muito, assim. Além de eu achar muito parecido com o que eu vivia no esporte. As pessoas falam, mas o esporte e a arte, eu acho que tem tão a ver. Porque, por exemplo, você tá num jogo de futebol, você tem uma arquibancada, que eles são praticamente sua plateia mesmo. E você dá dribles e faz gols e interage com eles para você trazer esse entretenimento e você quer ouvir. E no teatro é a mesma coisa, você quer ouvir as risadas, você quer ouvir a emoção, você quer ter o retorno daquilo, do teu trabalho, da tua dedicação, né? Total. E eu te vi jogando. E realmente eu vi muito isso. Eu vi muito isso, a garra, a vontade. Esses dias, nós estávamos lá na Arena, sim, na Arena Deco, e eu a vi, fiquei quietinha lá no canto. Eu falei, nossa, é incrível a dedicação. A dedicação. Então, eu imagino que é muito importante ter o reconhecimento daquela tua dedicação. E eu adoro, né, jogar futevôlei, e eu acho que é isso, assim, as pessoas se surpreendem, elas vibram os seus pontos, e aí a gente chama eles pra torcer, ou então até ao contrário, assim, né, você tá num momento que a torcida não torce por você, torce pra dupla da frente, mas... querendo ou não, a arte te faz também não ouvir muito os burburinhos. Se tem alguém tocando celular, você tem que ignorar. Se alguém tá falando mal de você ali pro outro dupla ganhar, você tem que ignorar. Então é um trabalho psicológico também que em ambos os casos acontecem, que eu acho que me ajudam muito em ambos os casos. Sim, assim um te auxilia ao outro, total. Claro. Uhum. Assim como eu acho que a competitividade, trabalho em equipe. No esporte você é obrigado a trabalhar em equipe, e você tem os momentos bons e ruins, e você briga, mas depois da briga saiu da quadra, acabou, esquece, o que era jogo era jogo. E eu levo isso muito pro meu profissional também. Se alguém precisar por alguma coisa se exaltar comigo, me dar uma bronca por X ou Y coisa, assim, eu nunca levo pro pessoal, aquilo lá é um jogo, é um game, é um momento. Passou aquele estresse, a pessoa tá estressada, tá brava, depois relaxou, tá tranquilo também, a gente vai agir naturalmente, vai seguir a vida, porque ninguém é de ferro, sabe? E eu aprendi muito isso com o esporte, com os meus pais, então eu sou muito grata, assim, e hoje eu acho que eu não sou uma pessoa tão ansiosa ou desesperada e tentando resultados o tempo todo. A vida do ator realmente, por ser uma coisa meio... além de ser autônoma, também é
é muito incerta, é de idas e tu não sabe, foi uma das coisas até que comentamos aqui. Não sabe qual é o próximo trabalho. E eu fico imaginando assim, além de não saber qual é o próximo trabalho, tu não sabe quem tu vai ser no próximo trabalho, né? Então, conhecer uma nova pessoa, porque o teu personagem é tu vai estudar muito para conseguir. Eu acho assim, gente, eu acho incrível, mas tu falasse de um novo trabalho. E agora tu vai contar aqui. Eu fui convidada pelo diretor Miguel, ele é maravilhoso, trabalhou também em grandes emissoras na Rede Globo, fez vários trabalhos. Eu fui convidada para fazer um filme que ainda não posso dar grandes spoilers, mas ele gira em torno de um assassinato de uma menina. E aí realmente é uma participação, porém uma participação que pra mim foi muito importante, porque foi meu primeiro assassinato. Falei, eu nunca tinha morrido antes. E foi incrível, assim. Meu pai, quem é o Oscar Magrini. Nós temos um elenco de peso também, Luísa Tomé, Rafael Cardoso. Tem uma galera muito legal na produção, e o Oscar foi meu maior cúmplice de cena. Ele é incrível, Com uma experiência vastíssima. Não, e a gente se apegou mesmo. Ele ficou, minha filha, a gente se fala até hoje nas redes sociais. Já estamos tramando um próximo trabalho juntos, que ele é produtor executivo num próximo trabalho aí. Ele já começou a me chamar. Olha, então, que bacana. A gente tá nesse meeting aí. Mas, querendo ou não, é sempre uma família nova, pessoas que você vai conhecendo. Algumas você consegue levar pra vida, outras você sabe que é momentânea, mas mesmo assim, são experiências super marcantes que faz parte da história, né? E essa rotatividade de pessoas não é qualquer um que aguenta, eu confesso. Eu vejo minhas amigas, quando perdem o emprego fixo, CLT, choram. Eu falo, meu Deus, vai aproveitar sua vida um pouco, depois você vai procurar emprego. Mas essa necessidade de ter um fixo, de segurança. E eu acho que o artista, ele tem que ser... Nossa, tem que se libertar um pouco disso, assim, não que o dinheiro não seja importante, pelo amor de Deus, eu trabalhei com muitas coisas para conseguir me manter na arte. Não é que eu vivia também esperando em casa, mas eu fazia evento, fazia festa infantil, punha aqueles cabeção para fazer princesa, para fazer o Olaf no negócio, e ia pro final de semana, e bastidor, e às vezes eu fazia luz para outra peça de teatro que eu não estava escalada. São vários trabalhos, já trabalhei como garçonete, já trabalhei nesses escritórios, então... São muitas coisas que você abre mão para viver da arte sem aquela segurança de que vai dar certo. E até hoje você não sabe quando que der certo. Mesmo depois. O que é dar certo, na verdade, né? Porque é muito relativo. Eu acho que eu já tenho um currículo legal e mesmo assim eu acho que eu ainda falta muito para dar certo. Porque eu acho que o dar certo é... Não sei se existe um dar certo, na verdade, mas... Eu acho que não. Eu acho que o dar certo já está dando certo. Dando certo porque tu tem a oportunidade de trabalhar com aquilo que tu gosta. Sim. Eu acho que isso já é dar certo. Hoje em dia eu vivo 100% o digital, me ajuda bastante, né? Criando conteúdo, me mantendo ativa, os trabalhos, não só como atriz, mas como apresentadora também. Então eu faço bastante coisa, tanto no on, como live, evento, mas também no off para fazer vídeo aula para empresa, por exemplo, o Mercado Livre. Como fazer um post, como abrir sua empresa no Mercado Livre. Sou eu lá falando, oi, tudo bem? Então, deixa eu te contar. E aí eu vou fazendo os vídeos. Então, são várias coisas nesse mesmo segmento, né, no meio artístico, que hoje me geram uma estabilidade. Eu agradeço muito por isso. E o digital, ele deu uma abertura também, ele deu um alívio também para o ator ou para a atriz que pode também fazer alguma coisa, então, né, porque todo mundo tem que sobreviver. Rolou um preconceito no começo, né, dizia que a rede social era coisa de influencer, porque o ator não é influencer, então não vamos fazer, acho que a gente não deve. Aí do nada os influencers estavam tudo fazendo filme, eu falei, ué, e agora então, o que eu faço? Se eu não posso ser influencer, o influencer está atuando e eu não estou atuando, o que eu faço? Para que lado eu vou? Pro influencer. Então hoje eu acho que eu não sou uma influenciadora digital, mas a gente usa o termo creator, que é criadora de conteúdo. Então realmente, quando eu faço trabalhos no digital, eu prezo muito pela qualidade, por um roteiro mais criativo, aproveito esse lado criativo que eu tenho e desenvolvo ele de uma maneira um pouco mais autoral. Que agora, como é que é a palavra, Johnny, que a gente usa? Exponencial. Aspiracional.
Agora os conteúdos são aspiracionais, Nossa, é a palavra do momento. Gostei disso, gente. Anotem. Aspiracionais os conteúdos. Então, querendo ou não, a gente não deixa de ser artista no digital. Você amplia a sua visão para o digital. E amplia também o teu mercado de trabalho. Trabalho, dinheiro, tudo. É exatamente isso. Bom, eu já estou vendo que nós estamos indo para o finalzinho, mas eu quero que tu me conte rapidinho, como foi que tu descobrisse Indaiatuba? Indaiatuba, eu casei com um rapaz de Montemor. Olha só, de Montemor. Ele é Montemor mesmo. Ele é de Montemor, com a família de Montemor, meu sogro chama Ners, a galera é de Montemor. E eu conheci ele numa viagem, ele tinha uma filial da empresa dele em São Paulo, então eu era da capital, eu sou nascida e criada em São Paulo, na verdade. E aí, na pandemia, eu fui pra casa dele de interior, porque ou era meu apartamento 40 metros quadrados, ou era a casa dele que era de campo. Falei, vamos pra sua casinha de campo aí, ficar 40 dias de quarentena, que a gente tava fora e tinha que ficar realmente isolados. E aí, esses 40 viraram novena, a novena virou quase semestre, não acabava a pandemia e eu nunca mais saí. Só que quando a pandemia realmente acabou, a cidade voltou ao normal, eu falei, Ju, eu queria morar, o nome dele é Juliana, é Júlia e Juliana. Eu queria morar num lugar um pouco mais, não é desenvolvida a palavra, mas que eu me sentisse mais próxima de São Paulo, sabe? Sim, mas de melhor acesso, com mais coisas. Uma farmácia 24 horas, um negócio. Agora tem, agora em Montemor também já tem um monte de coisa. Mas recém-pandemia, muitos comércios locais tinham fechado, foi muito triste, assim. Inclusive, eu lembro que uma das minhas movimentações mais legais na rede social foi essa. Eu usei no dia do aniversário de Montemor, que inclusive é por esses dias. Para divulgar todos os comércios locais para divulgação, e aí virou uma rede de todo mundo acessar a minha rede em Montemor para saber quais eram os empreendedores que ainda estavam rolando, nananã. Mas enfim, aí a gente escolheu Indaiatuba, ficou próximo para ele voltar tanto para visitar a família quanto para a empresa dele, a sede. Eu também vou para São Paulo praticamente toda semana, pelo menos 2 vezes por semana eu estou em São Paulo. E aqui encontrei pessoas incríveis, família, amigos, uma casa maravilhosa com 2 cachorros enormes rodando pelo meu quintal. Saí desse negócio do apartamento minúsculo. Hoje, realmente, eu confesso que eu sou muito grata por tudo que eu conquistei, pela pessoa que eu conheci e casei. E pela família que a gente está construindo. Planos para filhos em breve também. Olha só, gente, é outro spoiler. Mas nosso tempo terminou, Júlia. Muito obrigada. Como foi rápido? Foi, porque eu falo pra caramba. Gente, desculpa. Eu vou falando porque a gente já se conhece, né? A gente tá na formalidade aqui, mas ela me pega em vários momentos. Jogando futebol, toda caída de areia, machucado, chorando, gritando depois de um campeonato, feliz. Bebendo todas, dançando, cantando, tudo. Ela me viu já em todos os lugares. Companheiraça, muito obrigada, minha querida. Muito obrigada pelo teu tempo. Obrigada por ter vindo até aqui. E parabéns, parabéns. E parabéns você também, que esse trabalho é muito lindo. Eu adoro como você está sempre nos lugares em Indaiatuba, como você acrescenta para a cidade e mostra para o mundo que essa cidade é maravilhosa mesmo. E ela é. Obrigada. Obrigada. Tchau. E aí, pessoal? Gostaram do programa de hoje? Eu também adorei. E que querida que é a Júlia, não? Vamos ficar esperando os próximos trabalhos dela. Eu tenho certeza que virão muitos. Bom, encerrando o programa de hoje, quero fazer os meus agradecimentos, é claro, sempre ao Cantinho Decorato. Obrigada, Bruna, obrigada, equipe. Quero agradecer a Festa Escova pela minha produção e a Lu e Lu que me veste. Espero você semana que vem. Até lá.